Muito bom. Histórias, mais uma história empreendedora, empreendedorismo com empreendedorismo social. Agora o próximo colega é o Diego Gaia. Está aí? Muito bom, colega, professor da escola da Unifesp, neurocirurgião, cirurgião cardíaco, empreendedor. O Diego recentemente saiu numa matéria no Estadão, está inovando com medical devices, que é um belo desafio, né? Fernando, obrigado pelo convite. Quando você me pediu para falar no seu evento, primeiro eu fiquei muito contente, e segundo eu me vi na frente de um desafio, né, de contar o que a gente passou em 8 minutos nesse campo de medical device, tentar mostrar como isso aconteceu dentro da universidade, né, com a escassez de recurso e de oportunidade que a gente acaba tendo. E o que trigou esse convite do Fernando foi o fato de a gente ter aparecido no Estadão, né, por conta de uma nova prótese, que foi foco aí da mídia. Mas eu queria dizer que a inovação começa muito antes de estar na primeira página de um jornal, de um periódico, né? Ela começa muitos anos antes, quando a gente começa a fazer as coisas, né? Então, essa foi as duas matérias que motivaram. Foi uma capa do Estadão sobre uma nova prótese cardíaca, uma reportagem de 2 páginas aí na Isto É, mostrando aonde a universidade foi capaz de chegar, já que isso foi foco de um prêmio, vai ser foco de um prêmio internacional agora em novembro, né? Isso começou muito antes do endobental, né? A gente chama essa prótese de endobental, que é uma replicação de uma técnica cirúrgica convencional. Então, isso começou muito atrás, a gente conseguiu fazer tudo isso. Vocês imaginariam que a gente usou 1 tonelada de dinheiro para isso, e isso não foi verdade. A gente conseguiu fazer, na verdade, trocando teoria e prática, com o apoio de múltiplos stakeholders. Toda vez que a gente fala em inovar em medical device, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de um ambiente criativo, a gente precisa das ferramentas, do workshop, de eventos como esse que a gente está tendo hoje aqui. A gente precisa conversar com os nossos parceiros, dividir o conhecimento, trabalhar com equipes diferentes e procurar mentores. Eu acho que é aí que começou essa minha aventura desde 1997, quando eu entrei lá na Escola Paulista, né? Então, eu acho que o verdadeiro sinal de inteligência que a gente tem não é conhecimento, mas a imaginação e a capacidade de inovar. E a inovação em cirurgia cardiovascular, em atenção ao coração, vem dos doentes não quererem operar, né? Os pacientes não querem ter o seu peito aberto, ficar 10 dias internado, independente do problema de saúde deles. E a medicina, a cardiologia em geral, ela é inovadora já há muito tempo, né? Isso aqui, eu gosto de usar essa foto. Essa foto é de um cirurgião americano, o Walton Lelehay, que foi criador de múltiplas técnicas cirúrgicas. E o Walton Lelehay operava uma criança de manhã numa cidade, e uma criança à tarde em outra, para não chegar a notícia se a criança tivesse morrido, para ele conseguir continuar inovando com toda a queixa ética que a gente pode criar para tudo isso. Mas não pensa que só nos Estados Unidos a gente inovava, né? Isso é uma foto de 1956, aqui na Escola Paulista, montando uma das primeiras cirurgias cardíacas. Talvez alguns de vocês aí conheçam os nomes que estão aqui, né? Dr. Pedro Gereto, Dr. Hugo Filipposi, estavam nessa foto. E isso me motivou a procurar fazer essa especialidade, inovar dentro dessa especialidade, né? A motivação de inovação e escolher para onde a gente ia caminhar. E dentro dessa história dos mentores, eu acho que a minha história começa com o professor Enio Búfalo, que desde o primeiro momento, no meu primeiro ano de faculdade, me acolheu, e quando eu fui procurá-lo, dizendo que eu me interessava por cirurgia cardíaca, ele me mostrou essa carta. Era uma carta de 1983, quando ele começou a operar os doentes sem circulação extracorpórea, e a revista do Instituto Texano de Cardiologia do Coração disse para ele que o que ele estava fazendo não tinha importância cirúrgica, e alguns anos depois esse trabalho era um dos mais citados na literatura, foi foco até de editoriais como esse, né? Luckman, No Hands, como se isso fosse uma grande aventura ou uma tonteria, como alguns argentinos diziam para o professor Enio. E ele sempre nos estimulou a procurar novas técnicas. Eu cheguei nesse momento em que se buscava tratar a dissecção de aorta por técnicas endovasculares, do intuito de substituir a cirurgia convencional, uma cirurgia de peito aberto, com grande morbimortalidade. E em 1997, isso estava em ebulição, a possibilidade de se substituir a cirurgia convencional por uma cirurgia endovascular, e o primeiro artigo da escola tinha sido publicado em 1997. E isso foi uma parceria da escola, da iniciativa privada, das agências de fomento. Esse é um slide da época, eu não alterei esse slide, mostrando os primeiros stents de aorta feitos com tecnologia nacional, capaz de substituir os devices importados, que não estavam disponíveis no Brasil, feitos com o apoio da Braille Biomédica. Isso fez com que o SUS incorporasse essa tecnologia e a gente aprendesse a tratar. Esse é um vídeo do primeiro implante de stent
feito no país, com tecnologia nacional, ainda próteses bastante rudimentares, mas que certamente romperam a limitação que o Sistema Único de Saúde tinha e que os hospitais nacionais tinham de ter acesso a esse tipo de tecnologia. Isso foi alvo, inclusive, de uma reportagem da BBC de Londres, que veio nos visitar na Escola Paulista naquela época para mostrar o quanto a gente já inovava em 1997, né, imitando aí algumas ideias do Dr. Parodi, um argentino, que foi o primeiro a conceber a ideia de stent em 1991. E isso foi foco de uma série de teses de iniciação científica, de publicações, de patentes que a escola desenvolveu. Então, nós ganhamos uma expertise em tratar aneurismas e dissecções com endoprótese. Pudemos ganhar 2 prêmios Pereira Barreto de iniciação científica na época com isso. Então, eu estava extremamente envolvido com isso desde o início da faculdade, né? O segundo passo depois disso foi tratar as válvulas. A gente sabia tratar aneurisma, sabia tratar stent, mas a gente não sabia tratar válvula, né? Uma série de iniciativas já tentavam tratar válvulas do coração sem abrir o peito, desde 1965, desde 1962. Isso ficou parado durante muito tempo, até os anos 80, ainda sem repercussão clínica, e finalmente em 2002, esse francês, o Alain Crebier, conseguiu botar uma válvula por cateterismo dentro de um ser humano pela primeira vez. E é muito curioso a imagem do olhar, né, da equipe quando fez isso pela primeira vez, né? Esse aqui é o Dr. Alain Crebier colocando a primeira válvula transcatéter no indivíduo durante o posicionamento, o implante. Isso durou algumas horas até que as pessoas estivessem com esse tipo de olhar, né, para colocar um device no doente. E esse mercado ele disparou depois disso. E o Brasil não podia ficar atrás, então a gente novamente embarcou nessa inovação e falamos, nós precisamos criar uma válvula nacional. A gente precisa ter um dispositivo nosso para poder tratar esses pacientes. A gente foi para o laboratório, isso aqui é uma foto do laboratório do CETEC, começamos a criar as nossas válvulas, os nossos dispositivos, novamente com apoio da FAPESP, apoio da Braille Biomédica, diversos dispositivos em experimentação animal, até que a gente pôde chegar, depois de alguns anos, num dispositivo comercialmente disponível. Então, a gente partiu em 2007, desde o laboratório, animais, first in man 6 meses depois. Em 2012, a aprovação da Anvisa de um novo medical device para tratar os doentes que tinham alteração valvar, sem precisar abrir o peito ou tratar esses doentes. Isso foi foco do Prêmio Saúde Abril de Medicina em 2010, e a gente conseguiu uma patente dividida entre os pesquisadores, a indústria e a universidade, num mercado que hoje tem mais de 250 mil implantes, que se estima crescer mais de 4 vezes nos próximos 10 anos, um mercado que vai atingir mais de 7 bilhões, então isso tem uma implicação bastante importante. Mas isso era pouco, né? A gente precisava mais e precisava fazer alguma coisa que ninguém tivesse feito. E aí surgiu a ideia de juntar essas duas tecnologias, a válvula e o stent de aorta, para tratar os doentes que tinham a doença combinada da aorta ascendente e da válvula aórtica, que nunca tinha sido feito no mundo, que era uma replicação da cirurgia de Bentall de Bono, combinando essas duas tecnologias, e a gente conseguiu desatar esse nó e criar, depois de entender bem essa anatomia, fazer uma impressão 3D da anatomia do doente, testar essa prótese repetidamente em simuladores, e colocar pela primeira vez um ser humano no mundo esse tratamento simultâneo dessa prótese do endobental, que foi foco do convite que o Simpanelli fez. O doente está vivo agora, 9 meses depois desse implante. Então, o que a gente faz é colocar uma prótese que trata a válvula, a aorta ascendente e as coronárias do doente ao mesmo tempo. E eu gosto de colocar essa foto, porque essa é uma foto do implante do procedimento e lembra a foto dos franceses, né, quando colocaram a sua primeira válvula. Foi um procedimento de 6 horas, mas que felizmente deu tudo certo e a gente terminou com um doente tratado. Era um doente inoperável, uma senhora inoperável, que não tinha outra opção que não fosse essa. E é claro que nem tudo é alegria, né? Às vezes as coisas são desilusões, e eu coloco aqui o e-mail do Europsiar, que é um grande congresso europeu desse tipo de tecnologia, dizendo que eles achavam que o trabalho era muito bom, mas que ele não merecia receber o prêmio, ele não era o reconhecimento mais importante daquele ano. Mas, felizmente, alguns meses depois, a mesma instituição, num segundo congresso, resolveu nos escolher como o melhor trabalho clínico do ano, pelo ter sido o fato de tratar pela primeira vez essas duas posições ao mesmo tempo, algo que ninguém tinha feito. É claro que isso não é o fim, a gente não cansa de inovar, as ideias continuam existindo, e por isso, agora a gente tem investido em músculos artificiais. Então, a ideia é usar ligas de nitinol, que são responsivas
a eletricidade para criar uma aorta pulsátil. Então, veja o que a gente consegue fazer isso. Colocar um estente de aorta que é capaz de, com corrente elétrica vinda de um marco-a-passo, contrair a aorta do doente e ajudar na pulsação de sangue por um implante totalmente percutâneo. Então, essa é a nossa próxima fronteira, que ainda tem uma série de limitações, há muita coisa para a gente pensar, mas isso é um vídeo nosso mostrando que a gente é capaz de mover uma coluna de água, uma coluna de sangue, com uma baixa corrente elétrica, com um metal responsivo à eletricidade. Então, toda vez que a gente fala de medical device, de inovação na saúde, a gente tem que entender que essas novas tecnologias sempre têm um grande potencial, que a gente tem muita responsabilidade por esses resultados e para com os pacientes. A gente não pode colocar os pacientes em risco, né? E a gente também não pode se distrair, né? É fácil a gente perder o nosso rumo, ter muitas oportunidades, não saber para onde a gente vai, e algo nos distrai, e a gente acaba perdendo a oportunidade que a gente deveria ter quando a gente segue toda essa combinação de caminhos. Mas eu acho que inovação não são medical devices, inovação são pessoas, e por isso que eu gosto de mostrar, essa é uma foto de um dos primeiros implantes de válvula aórtica, está aqui o professor Honório, que vocês conhecem, eu estou aqui um pouquinho mais novo do que hoje, aqui estão os anestesistas, então nós temos hoje um time muito coeso e todos trabalham para que isso aconteça. Então, inovar são pessoas, inovar são ideias, inovar é muito mais do que a primeira página de um jornal, inovar é criar uma alternativa para os doentes que eles precisam e não o que a gente acha que eles podem precisar. Inovar é tratar esse tipo de população, esses doentes que não têm opção de tratamento, que estão fadados, às vezes, a um tratamento clínico subótimo. Inovar é transformar esse tipo de cirurgia aqui num doente que, no primeiro dia pós-operatório, está sentado com essa camisa do Missão Possível e não Missão Impossível, ou essa foto do nosso primeiro doente de válvula transcatéter sentado na porta da enfermaria da cirurgia cardíaca no Hospital São Paulo. O fato é que não desistam, porque todo mundo pode falhar, até as pessoas mais treinadas do mundo podem falhar. Então, nunca parem de tentar, nunca parem de inovar, apesar da limitação de recursos, porque vocês não vão estar jogando o seu dinheiro fora se vocês investirem em medical device, em saúde do coração. E, mais uma vez, inovação é o que acontece muito antes das matérias de jornal. Muito obrigado. Obrigado, querida. Parabéns. Excelente. Eu acho que mais do que... eu acho que é persistência, resiliência e longo prazo, né? Você vê, de 97 para cá, né? A gente tem mais de 20 anos, né? Mexendo com isso até que as coisas sejam reconhecidas e a gente possa atender efetivamente uma série de doentes. Perfeito. E eu acho que é muito bom ter, né, cada um de vocês, porque essas histórias precisam ser contadas, né? E uma das coisas assim que a gente, às vezes, procurando na internet, YouTube, a gente vê que muitos de vocês, a gente não acha essas histórias, né? Acho que essa questão de disseminar essa cultura empreendedora e mesmo empreender, né, com fazer novas válvulas, tal, é uma coisa que a gente tem poucos exemplos no Brasil, né? Acho que eu fico feliz de ter a oportunidade de escutar. Com certeza, né, Fernando? Eu acho que estimular as pessoas que estão vindo, que esse é um caminho possível, né? Porque as pessoas às vezes se formam, elas querem trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Ter as suas coisas, e inovar às vezes significa você abrir mão de muitas delas, pelo menos durante algum tempo, até que você consiga atingir o objetivo final, né? E nesse processo, quem foi o principal financiador? A FAPESP? FAPESP e a Braille Biomédica foram as duas institutoras que mais colocaram dinheiro. A escola colocou a mão de obra, colocou o hospital à disposição, mas dinheiro quem colocou foi a Braille e a FAPESP. Perfeito. Uma salva de palmas.